Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da vida interior, atravessou tempestades espirituais que poucos ousariam imaginar. E, no entanto, por trás de todos os seus escritos místicos, de todas as suas visões e de sua reforma corajosa do Carmelo, ela deixou escondido um segredo simples, quase discreto, mas tão profundo que pode transformar completamente a vida espiritual de quem o descobre. Esse segredo é o rosário. Não como muitos imaginam, não como uma repetição mecânica de palavras antigas, nem como uma devoção opcional que se recita quando sobra tempo. Para Teresa, o rosário era uma arma espiritual silenciosa, um escudo invisível, uma ponte direta ao coração materno de Maria. Era a prática que sustentava suas noites mais longas, suas dúvidas mais amargas, sua missão mais incompreendida. E é essa visão, tão teresiana, tão viva, tão atual, que quase ninguém conhece. Talvez você também já tenha vivido aqueles dias em que parece que tudo dá errado. Dias em que a alma acorda cansada, vulnerável, como se forças invisíveis conspirassem contra a sua paz. Momentos em que a ansiedade aperta o peito, em que o medo parece maior do que a fé, em que a esperança parece distante. Santa Teresa conhecia bem esses estados da alma. Ela os chamava de horas de combate, momentos de exposição, minutos em que a porta do coração fica entreaberta. E foi justamente nessas horas, nessas brechas misteriosas do dia, que ela descobriu o poder oculto do rosário. Teresa percebeu que, ao longo das 24 horas, havia 3 instantes precisos, 3 portais espirituais nos quais a alma se abre de maneira especial à graça, ou ao ataque. E nesses instantes, amanhecer, meio-dia e entardecer, o rosário não era apenas uma sequência de Ave-Marias. Era uma força viva. Uma resposta divina. Um abraço protetor de Maria. Aos poucos, Teresa começou a entender algo que transformaria sua vida e pode transformar a sua. O rosário é uma arma que funciona especialmente nos momentos em que a alma está mais frágil. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque nesses momentos o coração está mais sensível, mais aberto, mais capaz de receber o toque da graça. Ela escrevia às suas filhas espirituais que o rosário acende luz onde a alma vê sombra e coloca ordem onde o coração sente confusão. Que cada Ave Maria é como uma gota de óleo sagrado que suaviza o medo, fortalece a esperança e desperta uma confiança nova. Imagine, por um instante, que cada palavra murmurada no rosário se torne como um fio de ouro, tecendo ao seu redor uma proteção invisível. Um terno manto espiritual que só Maria sabe costurar. Teresa experimentou isso centenas de vezes, em madrugadas silenciosas, em tardes de exaustão, em noites de inquietação profunda. Mas o mais surpreendente é que, para ela, o rosário não era apenas uma oração dirigida a Maria, era uma oração feita com Maria. Uma conversa, um caminhar junto, um respirar ao lado daquela que mais ama Jesus. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez o rosário lhe pareça longo demais, repetitivo demais, antigo demais. Mas para Teresa, a repetição não era tédio, era profundidade. Era como o bater constante de um coração que sustenta a vida. Cada repetição levava a alma um pouco mais fundo, um pouco mais perto da luz. Neste primeiro capítulo, você está apenas tocando a superfície do que Santa Teresa descobriu. Mas o essencial é isto. O rosário é mais poderoso do que parece, mais profundo do que parece, mais transformador do que parece. E quando você aprender, como Teresa aprendeu, a rezá-lo nos 3 momentos sagrados do dia, vai perceber que algo começa a mudar. Não de repente. Não de modo espetacular. Mas de forma suave, constante, como a aurora que nasce sem ruído. Você está pronto para caminhar com Santa Teresa e desvendar esse segredo capítulo por capítulo? Então respire fundo, abra o coração e prepare-se. No próximo capítulo, você vai descobrir o que acontece quando se reza o rosário no amanhecer, o primeiro momento sagrado. O momento em que tudo começa. Santa Teresa dizia que existem minutos do dia que valem por horas, e que os primeiros instantes da manhã são como uma porta entreaberta entre a terra e o céu. É nessa fronteira silenciosa, quando o corpo desperta e a alma ainda está meio adormecida, que nasce o primeiro momento sagrado, o amanhecer. Ela percebeu isso ao longo de muitos anos no Carmelo. Enquanto as irmãs ainda dormiam e o convento repousava numa calma profunda, Teresa acordava antes do sol, sentava-se na penumbra da cela e pegava o rosário. Era ali, entre a respiração fria da madrugada e a chama frágil de uma vela, que ela sentia algo extraordinário acontecer.
O mundo ainda não tinha colocado seus pesos sobre seus ombros. Os problemas ainda não tinham começado seu desfile. As preocupações ainda não tinham assumido o controle da mente. E naquele intervalo curto, breve, mas precioso, a alma estava livre. Livre para escolher em que direção caminharia durante todo o dia. Teresa entendia que a forma como você começa o dia molda tudo o que virá depois. E por isso ela dizia que rezar o rosário ao amanhecer não é apenas oração, é estratégia espiritual. É como colocar o primeiro tijolo na construção interior antes que o vento sopre. Você já percebeu a diferença entre um dia começado na correria e um dia começado na paz? Entre acordar correndo atrás do relógio e acordar conversando com Deus? Santa Teresa percebeu isso tão profundamente, que transformou seu amanhecer num altar silencioso. Ela chamava esse momento de as primícias da alma. E explicava às suas irmãs: aquele que oferece o primeiro pensamento a Maria, oferece o dia inteiro a Deus. Porque para Teresa, cada Ave Maria era como um fio que tecia ao redor do coração uma couraça invisível. Uma proteção que não se via, mas que se sentia ao longo das horas. Ela dizia que a alma que saúda a Virgem antes de saudar o mundo caminha sob um manto especial, o manto da mãe que vela cada passo, cada palavra, cada decisão. E é verdade, quando você começa o dia na presença de Maria, algo muda. Não são os problemas que desaparecem, é você que muda diante deles. As dificuldades continuam ali, mas já não são gigantes. As pessoas difíceis continuam sendo difíceis, mas já não te desarmam tão facilmente. As situações incômodas continuam existindo, mas não te arrastam como antes. O rosário do amanhecer cria uma espécie de eixo interior, uma firmeza silenciosa, uma paz que acompanha como um perfume discreto, mas real. Teresa escrevia que, nas manhãs em que rezava o rosário antes de tudo, sentia que até as sombras do dia se moviam com mais suavidade. E quando deixava de rezar, sim, até os santos têm seus dias difíceis, sentia imediatamente a diferença. Era como se tivesse saído de casa sem o escudo, sem a armadura, sem o manto. Mas havia algo ainda mais profundo que ela descobriu. Quando seus dedos passavam pelas cotas do rosário na penumbra, seus pensamentos ansiosos se dissolviam. A repetição suave das orações acalmava a mente como o balanço do mar acalma a areia. O medo do futuro perdia a força. O peso das responsabilidades ficava mais leve. A alma respirava. Santa Teresa entendia. Não existe melhor remédio contra a ansiedade do que começar o dia com Maria. E é nesse ponto que ela nos ensina algo precioso. O rosário no amanhecer não é apenas uma conversa com o céu, mas uma decisão. A decisão de entregar tudo antes que tudo comece. É como dizer: Mãe, antes que o mundo fale comigo, fala tu. Antes que as preocupações me chamem pelo nome, chama tu. Antes que o dia me peça forças, dá tua força. Guarda-me, guia-me, inspira-me. Caminha comigo. Você já imaginou o que aconteceria se você começasse todos os seus dias assim? Sem pressa. Sem culpa. Sem perfeccionismo. Apenas você, Maria e o rosário. Teresa escreveu uma frase que deveria ser guardada no coração. A alma que amanhece com Maria, anoitece em paz. E é isso que acontece. O rosário matinal abre o dia com luz. Protege. Fortalece. Ordena. E prepara a alma para tudo o que virá. No próximo capítulo, você vai entrar no momento mais surpreendente. O meio-dia, a hora em que Teresa descobriu que as tentações se tornam mais fortes, e que o rosário se torna ainda mais poderoso. Se o amanhecer é o momento da proteção, o meio-dia é o momento do combate. Santa Teresa descobriu isso não por teoria, mas pela própria experiência, pela luta interior que muitas vezes travava quando o sol estava mais alto, quando o convento estava cheio de atividades e quando a alma, paradoxalmente, se sentia mais vulnerável. Teresa observou algo curioso. Quanto mais intensa era a luz exterior, mais fortes eram as sombras interiores. Ela escrevia às suas irmãs: o meio-dia é a hora em que a alma se cansa, e o inimigo se aproveita. E você sabe exatamente do que ela está falando. Quem nunca sentiu isso? É aquela hora do dia em que as forças parecem diminuir. É quando o corpo fica mais pesado, a mente mais dispersa, a paciência mais curta. É quando surgem pensamentos que não estavam ali pela manhã, irritação, desânimo, insegurança, pressões que se acumulam. É quando problemas pequenos parecem enormes. É quando dá vontade de desistir. Santa Teresa conhecia bem essa batalha silenciosa.
E foi em uma dessas horas difíceis que ela descobriu o poder surpreendente do Rosário do Meio-Dia. A história aconteceu numa tarde no convento da Encarnação. Teresa estava esgotada, profundamente angustiada pelas críticas que recebia por causa da reforma do Carmelo. Alguns superiores a consideravam imprudente, ousada demais, até orgulhosa. Ela sofria porque queria viver o Evangelho com autenticidade, mas era incompreendida, julgada, observada com desconfiança. Numa dessas horas pesadas, ela entrou na cela com o coração apertado. Sentia-se só, sem respaldo humano, com o peso de uma missão que parecia grande demais para ela. O sol ardia lá fora, mas dentro dela o que reinava era escuridão. E foi então que, quase por instinto, ela pegou o rosário. Virgem Santa, murmurou, se não me ajudares agora, não sei quem poderá ajudar-me. E começou a rezar. Não com a suavidade da madrugada. Não com a paz calma da noite. Mas com urgência. Com fome de Deus. Com lágrimas que não pediu permissão para cair. E foi ali, naquele momento de fraqueza e verdade, que ela fez a maior descoberta sobre o rosário. Porque algo começou a mudar dentro dela. Não do lado de fora, os problemas continuavam. Mas dentro. Profundamente dentro. Cada mistério que meditava abria uma janela de luz onde antes havia sombra. Na Anunciação, sentiu Deus lhe dizer: você também foi escolhida para uma missão. Não tenha medo. Na Visitação, percebeu que não estava carregando sozinha o peso da reforma. Havia outras almas unidas a ela, mesmo que invisíveis. No nascimento de Jesus, experimentou uma paz tão suave que o coração, antes apertado, começou a se expandir novamente. E ali, naquele instante, ela entendeu. O rosário do meio-dia não é oração. É combate. Cada Ave Maria é como uma flecha luminosa que atravessa a escuridão. Cada mistério é como um degrau que te eleva acima da tempestade. Cada repetição é uma espada silenciosa que corta a raiz do desânimo. Teresa escreveu depois: quando rezo no meio do dia, minha alma se levanta como quem recebe novas forças. É quando sinto mais claramente que não estou sozinha. E é assim também na nossa vida. O meio-dia é a hora da fadiga, da sobrecarga, do desgaste, da pressão. É a hora em que a tentação de desistir se disfarça de lógica. É a hora em que o medo parece sensato e a esperança parece ingênua. Mas é justamente nesse momento, quando a alma está mais fraca, que o rosário tem sua força maior. Porque Deus não abandona a alma cansada. Maria não deixa sem consolo quem clama por sua ajuda. E o rosário, nessa hora, age como um refúgio imediato, uma resposta concreta, um socorro que toca o coração diretamente. Teresa costumava dizer que quem reza o rosário ao meio-dia nunca cai sozinho, porque Maria o levanta antes que toque o chão. E pense um pouco. Qual é a tentação mais perigosa da vida espiritual? Não é o erro, não é o pecado. É o desânimo. É o não vale a pena. É o não consigo. É o estou só. O rosário do meio-dia combate exatamente isso. Ele devolve vigor. Clareia a mente. Acalma a alma. Expulsa a mentira da desesperança. Restaura a confiança. Desfaz o nó que aperta o coração. Talvez você já tenha vivido esses momentos em que sente que chegou ao limite, que não tem mais força para continuar, que tudo parece pesado demais. Pois é nesses momentos que Santa Teresa estende a mão e diz: reza. Agora. Não espere. Não reflita. Reza. Porque quando você pega o rosário no momento da queda, a queda não acontece. No próximo capítulo, você vai descobrir o terceiro momento sagrado, tão profundo quanto os outros, o entardecer, a hora da reconciliação, da cura, da entrega e da paz silenciosa que prepara a alma para a noite. Se o amanhecer é proteção e o meio-dia é combate, o entardecer é cura. É reconciliação. É recolhimento. É o momento em que a alma respira fundo, olha para trás e pergunta: como vivi este dia que Deus me deu? Santa Teresa descobriu que, quando o sol começa a se esconder atrás das colinas e a luz fica dourada, suave, silenciosa, algo acontece dentro da alma. É como se a própria criação nos convidasse a fazer as pazes conosco mesmos, com Deus e com o mundo. Mas justamente porque esse momento é tão delicado, tão sensível, tão íntimo, Teresa percebeu que o entardecer também traz tentações próprias, tentações que quase ninguém percebe. Você já sentiu isso? Quando o dia acaba, às vezes vêm pensamentos de culpa, de arrependimento exagerado,
de tristeza sem nome. Uma voz interior começa a sussurrar. Você não fez o suficiente. Falhou de novo. Não está avançando. Não é digno. Deus deve estar decepcionado. Santa Teresa conhecia essa voz. E sabia de quem ela vinha. Ela escrevia às suas irmãs. No entardecer, o inimigo semeia remorsos que não curam, mas ferem. É preciso saber distinguir a tristeza que vem de Deus da tristeza que vem do inimigo. E foi nesse cenário, entre a luz e a sombra, que ela descobriu o valor extraordinário do rosário do entardecer. Em suas cartas mais íntimas, Teresa confessava que o rosário, rezado nesse momento, não era súplica angustiada, nem combate intenso, mas entrega amorosa. Era como colocar todo o dia, com suas glórias e falhas, com suas virtudes e quedas, nas mãos maternas de Maria. Ela dizia: quando chega a noite e tomo o rosário, sinto que a Virgem recolhe do meu coração tudo o que pesa. E é exatamente isso que acontece. O rosário do entardecer é como um abraço espiritual no final de um dia cansativo. É um banho da alma. É uma respiração profunda depois de muitas horas de tensão. É uma ponte que liga a agitação do dia à paz da noite. Cada Ave Maria suaviza uma inquietação escondida. Cada mistério ilumina um canto do coração que estava escuro. Cada repetição resgata um pedaço de esperança que parecia perdido. Teresa costumava dizer que, na hora do crepúsculo, Deus se debruça sobre a alma com mais ternura, porque sabe que o coração está sensível e cansado. E que Maria se aproxima como mãe que recolhe os filhos no colo para o descanso. Mas o mais bonito é o que ela descobriu sobre como rezar nesse momento. Pela manhã, ela pedia proteção. Ao meio-dia, pedia força. Mas no entardecer, ela simplesmente entregava. Entregava as palavras certas que não conseguiu dizer. Entregava as decisões difíceis que teve que tomar. Entregava as pessoas que encontrou e as que não soube amar como deveria. Entregava as oportunidades perdidas, sem desespero. Entregava as vitórias, sem orgulho. Entregava as dores, sem fuga. Entregava o silêncio e o ruído. Entregava o dia inteiro. E enquanto entregava, acontecia o milagre da cura interior. A culpa estéril virava arrependimento saudável. A frustração virava paciência. A tristeza virava purificação. O medo virava confiança. A inquietação virava descanso. Porque quem entrega sinceramente, cura-se. E quem se cura, encontra paz. Teresa dizia que o rosário do entardecer era como colocar a cabeça no colo de Maria. E ali, naquela maternidade silenciosa, tudo se organiza. Tudo encontra sentido. Tudo se acalma. E Maria, com uma ternura infinita, prepara a alma para a noite, para o descanso, para o silêncio no qual Deus fala mais suavemente. Talvez você já tenha experimentado essa sensação. Há de chegar ao final do dia carregando pesos invisíveis que ninguém sabe, mas que você sente profundamente. Pois é justamente aí que Santa Teresa, com seu coração de mãe espiritual, sussurra. Reza. Entrega. Descansa. Porque quando você termina o dia com Maria, a noite já não é escuridão, é esperança. E quando a alma repousa nesse colo espiritual, o amanhecer do dia seguinte já nasce mais leve, mais livre, mais cheio de graça. Nos próximos capítulos, você vai descobrir 2 segredos profundos que Santa Teresa revelou sobre o rosário. Primeiro, porque a repetição não é monotonia, mas transformação. E depois, como essa oração modela a alma por dentro e a aproxima do coração de Maria. Santa Teresa descobriu algo que muitos cristãos ainda não compreenderam. A força do rosário não está na variedade das palavras, mas na profundidade da repetição. Para ela, o rosário era como o pulsar do coração espiritual. Um ritmo constante, suave, insistente, que mantém a alma viva, desperta e conectada ao céu. E exatamente por isso o inimigo espiritual tenta desanimar tantas pessoas com a mesma mentira. É repetitivo demais. É monótono. Não faz diferença. Você devia buscar uma oração mais profunda, mais elevada, mais sofisticada. Teresa conhecia essa tentação. Ela mesma a sentiu numa noite particularmente difícil, quando estava rezando o rosário no entardecer. Uma voz interior, sutil, quase sedutora, sussurrou. Para que repetir tantas vezes as mesmas palavras? Você é mística, Teresa, deveria rezar algo mais elevado, mais íntimo, mais pessoal.
Mas a santa reconheceu imediatamente o veneno escondido naquela sugestão. Não era um convite à profundidade. Era um convite ao orgulho espiritual. E foi nessa noite que ela tomou uma decisão que marcaria todo o resto da sua vida. Não abandonaria a simplicidade do rosário, aprofundaria nela. Teresa refletiu. Se um coração apaixonado pode repetir 1000 vezes eu te amo, por que minha alma não poderia repetir 1000 vezes Ave Maria com amor sempre novo? E então ela mergulhou no mistério da repetição. E descobriu algo grandioso. A repetição, para Santa Teresa, não era pobreza. Era riqueza concentrada. Era como um diamante que brilha de modos diferentes conforme o ângulo da luz. A oração é igual, mas a intenção nunca é. As palavras são as mesmas, mas o coração muda. O dia muda. A dor muda. A gratidão muda. O pedido muda. O amor cresce. Cada Ave Maria é, ao mesmo tempo, igual e única. Igual na forma, única no coração. Teresa dizia: a repetição desce ao fundo da alma como a água que perfura uma pedra. Com o tempo, ela percebeu que o rosário não é uma oração para a mente, é uma oração para o coração. A mente cansa de repetir. O coração, não. O coração ama a repetição. O coração se apoia nela. O coração se transforma por ela. E é por isso que o rosário muda a vida. Porque ele não trabalha na superfície, ele trabalha no interior. Silenciosamente. Profundamente. Constantemente. É como o vento que não se vê, mas que move as velas de um barco. É como o perfume que não se percebe de imediato, mas que impregna tudo com o tempo. É como o sol que, mesmo quando não é visto, aquece a terra. A repetição cria hábitos sagrados. Forja virtudes. Purifica intenções. Refina desejos. Forma a alma. E assim surgiu a descoberta mais luminosa de Santa Teresa. O rosário não é apenas recordar os mistérios de Cristo, é vivê-los. Ela percebeu, numa noite de oração intensa, que ao meditar a Anunciação, o anjo não estava apenas visitando Maria há séculos, mas visitando sua própria alma naquele momento. Que ao contemplar a visitação, não era apenas Maria indo ao encontro de Isabel, era a graça indo ao encontro dela. Que ao recordar o nascimento de Jesus, não via apenas o menino Deus na manjedoura, ela sentia Cristo nascer interiormente em sua própria pobreza. Os mistérios, para Teresa, não eram recordações históricas. Eram experiências espirituais vivas. Portas que se abriam para encontros reais com Deus. E tudo isso acontecia pela repetição, pela perseverança, pela fidelidade diária, pela simplicidade de rezar com amor o que milhões já rezaram antes. Teresa dizia: o rosário é uma escola de amor. Cada repetição lapida a alma, como um escultor lapida a pedra. E é exatamente isso que o rosário faz. Ele nos modela, nos afina, nos aproxima da Mãe de Deus, nos une ao coração de Cristo. Não é uma oração para quem tem pressa. É uma oração para quem deseja profundidade. Para quem quer ser moldado pacientemente, como barro nas mãos do oleiro. No próximo capítulo, você verá como essa oração simples, tão simples que muitos desprezam, realmente transforma o interior da alma, fortalece o caráter, aumenta o discernimento e aproxima você da presença maternal de Maria de um modo que muda tudo, absolutamente tudo. Depois de tantos anos de oração fiel, Santa Teresa começou a notar algo que só quem persevera no rosário consegue perceber. Ele transforma a alma de dentro para fora. E o faz de maneira tão discreta, tão silenciosa, tão profunda, que muitas vezes a própria pessoa só se dá conta depois que já foi transformada. Ela dizia: o rosário é como um rio subterrâneo, não se vê por onde passa, mas ele muda tudo por onde toca. E é exatamente assim. O primeiro fruto que Teresa percebeu foi a mudança na relação com o tempo. Antes, como qualquer ser humano, ela também sofria com a ansiedade, com a pressa, com o desejo de controlar tudo. Mas o ritmo pausado do rosário ensinou sua alma a respirar, a esperar, a viver o presente. Ela escrevia: cada Ave Maria é uma escola de paciência. Ensina-me que nada que vem de Deus se apressa, mas tudo chega no tempo certo. A pessoa que reza o rosário fielmente descobre, sem perceber, que seu coração começa a se acalmar. Os dias deixam de parecer curtos demais ou longos demais. As preocupações ganham outra proporção. O tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado.
O segundo fruto que floresceu em Santa Teresa foi uma nova força interior contra as tentações. Não porque elas desapareceram, ninguém na Terra está livre delas, mas porque ela ganhou um refúgio imediato. Quando sentia um pensamento ruim, uma crítica severa, um impulso apressado, um julgamento interior, ela instintivamente levava a mão ao rosário e começava a rezar. Às vezes bastavam 3 Ave-Marias. 3. E a tentação caía por terra. Ela dizia: o rosário enfraquece o mal antes que ele toque o coração. E você sabe o quanto isso é verdadeiro. Quantas vezes um pensamento paralisante teria sido vencido se, no primeiro minuto, você tivesse recorrido a Maria? Quantas vezes uma briga, um impulso ou uma tristeza teria sido evitado com uma pequena oração? O rosário se torna um reflexo santo, uma resposta automática, um escudo pronto. O terceiro fruto, o mais profundo, foi a presença viva de Maria no cotidiano. Antes, a Virgem era para Teresa uma figura amável, distante, venerada. Mas através do rosário, ela se tornou uma presença constante. Uma mãe real. Alguém que caminhava ao seu lado. Teresa começou a perceber inspirações suaves, consolos inesperados, luzes interiores que não vinham dela. E um dia escreveu às suas irmãs: já não rezo para Maria como quem fala a alguém fora de mim. Rezo com Maria, como quem caminha ao lado dela. O rosário transformou a relação. Já não era devoção, era convivência. Já não era adoração distante, era maternidade próxima. E isso mudou tudo. A forma de Teresa aconselhar. A forma de suportar críticas. A forma de distinguir o que vinha de Deus e o que vinha do inimigo. A forma de tomar decisões. A forma de amar. Seu coração se tornou mais maternal, sua palavra mais suave, seu espírito mais firme. As irmãs diziam que era como estar perto de alguém que carrega o perfume de Maria. Mas há ainda um quarto fruto, aquele que mais impressionava a Teresa. O discernimento espiritual. O rosário afinou sua sensibilidade interior. Ela passou a distinguir, quase imediatamente, o que era a ação de Deus, o que era emoção humana e o que era tentação. Isso mudava tudo. Saber quando falar e quando calar. Quando agir e quando esperar. Quando insistir e quando desistir. Quando avançar e quando se recolher. Essas decisões pequenas, mas espiritualmente decisivas, se tornaram mais claras. Ela dizia: o rosário acende uma luz dentro da alma. E quando a luz acende, nada mais se confunde. E finalmente, o quinto fruto, fortaleza. Uma fortaleza doce, serena, constante, não agressiva, não tensa, não rígida, mas firme como a luz de uma vela que não se apaga mesmo com o vento. Santa Teresa descreveu assim: cada Ave-Maria é uma gota de óleo que fortalece a lâmpada da alma. Com o tempo, ela estava preparada para enfrentar tempestades que antes a teriam esmagado. Não porque os problemas diminuíram, às vezes até aumentaram, mas porque sua alma cresceu. E essa é a marca mais clara do rosário. Ele não muda as circunstâncias, ele muda você. Ele te fortalece de tal modo que, mesmo quando o vento do mundo sopra com força, a chama não se apaga. Imagine viver assim. Imagine ter essa paz constante, essa força silenciosa, essa clareza interior. Imagine caminhar pela vida com Maria ao lado, guiando seus passos, iluminando suas decisões, fortalecendo sua alma. É isso que o rosário faz. É isso que Teresa viveu. É isso que você também pode viver. Agora, estamos chegando ao momento final. O testamento espiritual de Santa Teresa, aquilo que ela deixou como a herança mais preciosa para quem deseja crescer na vida interior. E ao final, um convite suave, profundo e amoroso para continuar essa caminhada junto ao canal Voz de Santa Teresa. Vamos para a conclusão. Nos últimos anos de sua vida, quando Santa Teresa já caminhava para a eternidade, ela quis deixar às suas filhas espirituais, e a todas as almas que viriam depois, um testamento simples, mas eterno. O rosário foi a oração que sustentou sua alma desde a juventude até a morte. E não porque fosse fácil, nem porque fosse rápido, mas porque era o fio que a unia, dia após dia, ao coração de Maria. As irmãs que a acompanharam contam que, nos momentos de maior dor, quando o corpo já estava cansado e as forças diminuíam, o rosário permanecia entre seus dedos. Não como um hábito mecânico, mas como quem segura a mão de uma mãe para não cair. E foi com o rosário que Teresa partiu deste mundo. Com um sorriso sereno. Com uma paz que impressionava até os médicos que a atendiam.
com uma Ave Maria sussurrada como seu último sopro de amor. Ela deixava claro, não com teorias, mas com a própria vida, que essa oração simples é poderosa demais para ser ignorada. Teresa dizia: quem caminha com Maria nesta vida não caminha sozinho na morte. E afirmava às suas irmãs: se algum dia duvidarem do poder do rosário, lembrem-se de mim. Esta oração salvou minha alma em horas de trevas, fortaleceu meu coração nas batalhas mais duras e iluminou minha mente quando tudo parecia confuso. Para ela, o rosário era mais do que devoção. Era mais do que meditação. Era mais do que rotina. Era uma escola de santidade dirigida pessoalmente por Maria. E por isso, Teresa repetia: o rosário é a ponte que leva a alma da terra ao céu. Agora, essa herança espiritual está nas suas mãos. Os 3 momentos sagrados, amanhecer, meio-dia e entardecer, estão diante de você como portas abertas. Cada porta leva a um encontro diferente com Deus através de Maria. Cada encontro molda sua alma de um modo único. Cada Ave Maria é um passo no caminho da paz, da força, da clareza e da santidade. E a pergunta final que Santa Teresa faria, se estivesse olhando nos seus olhos, seria: o que você fará com esse tesouro? Vai guardá-lo apenas como uma bela história? Ou vai vivê-lo, experimentá-lo, deixá-lo transformar o seu coração? O rosário está esperando nas suas mãos. Maria está esperando no seu coração. E Deus está esperando na sua alma. E se você deseja continuar aprendendo, crescendo, mergulhando nos ensinamentos dessa grande santa, com profundidade, com amor, com verdade, então eu te convido, com toda a simplicidade e doçura. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Ali, cada vídeo é um pequeno retiro. Cada mensagem é um passo no caminho da luz. Cada ensinamento é uma semente que pode florescer dentro de você. Junte-se a essa comunidade de almas que, assim como você, deseja caminhar com Teresa e Maria. Seja parte desse movimento de fé, de esperança e de oração que está transformando vidas. Porque, como dizia Santa Teresa, o caminho para Deus se faz passo a passo. E cada passo dado com Maria nos leva mais rápido ao coração de Cristo. Que Maria te cubra com seu manto. Que Teresa te acompanhe com sua sabedoria. E que o rosário te transforme, dia após dia, até a eternidade.